Pois é, gente, eu fui avisado do coronavírus o ano passado e eu não soube interpretar. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Ai, que alegria, mais um vídeo no canal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse espaço que também é de vocês. O meu nome é Pierre Rinco, conhecido na comunidade mágica como Tio Pi, sou alto sacerdote de magia do caos e tarólogo. Eu queria contar para vocês hoje essa história que coloca a questão da vidência num entroncamento muito interessante. Então, vem comigo que vocês vão ver como eu fui avisado por uma entidade sobrenatural sobre o coronavírus e eu não consegui interpretar aquele momento. Pois é, amores, e antes de eu contar essa história pra vocês, claro, gente, eu peço por gentileza que vocês se inscrevam no canal. Eu percebo que 30% pelas estatísticas de quem me assiste no YouTube não é inscrito. Então vamos lá, gente, por favor, se inscrevam no canal, deixem uma curtida aqui para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, para o YouTube entender que esse vídeo é importante e ativa o sininho para receber as notificações. Por que eu tô falando do sininho, gente? Porque vai ter live de tarô gratuito toda semana e essa live é surpresa, então se vocês não clicarem no sininho, vocês vão acabar perdendo a oportunidade de ter uma pergunta respondida pelo tarô por mim, tá? Então, comentem, curtam com seus amigos, ativem os sininhos para não perderem nenhuma novidade do canal. Meus amores, tudo começou o ano passado, pois é, a gente estava numa discussão, eu sei que é difícil de lembrar das discussões do ano passado, depois da nuvem de gafanhoto, depois de coronavírus, depois de vulcão quase explodindo, muita tragédia, né, amores? Ai, meu Deus do céu, já aconteceu muita coisa esse ano. Enfim, mas vamos tentar lembrar um tempinho pra trás, quando a gente ainda não tinha todo esse cenário de pandemia mundial. A gente estava vivendo a nossa vida em 2019, né, como se nada tivesse acontecendo, tendo que lidar só com esse fascismo que está à mostra, tendo que lidar com essa questão eleitoral no Brasil, Estados Unidos, enfim, com aquilo que a gente já estava habituado, né, com aquela coisa que aquela desgraça que a gente já estava habituado antigamente. E a gente estava em julho, precisamente no dia 21 de julho de 2019, data que se completaria a previsão das profecias que foram feitas pelo Chico Xavier no bojo da discussão sobre a data limite. E vocês lembram o que é a data limite? A data limite dizia que, a partir do momento em que o homem chegou na Lua, toda essa espiritualidade, esses seres de outros planetas, de alguma maneira ficavam preocupados por uma população como a nossa, que ainda não evoluiu tanto moralmente, que ainda está envolta em guerra, em ira, em preconceito, em vários atrasos da humanidade, em ter chegado ao espaço. Então, essas outras civilizações de outros planetas se encontravam muito assustadas com o fato de os humanos terem conseguido visitar um satélite ou vencido numa corrida espacial. Dizia essa teoria também que, se os humanos não evoluíssem a partir do momento em que o homem atingiu o espaço em 50 anos, sem uma guerra de proporções mundiais ou de ódios extremos, que a gente poderia, portanto, viver uma fase de prosperidade, uma fase de harmonia, uma fase de desenvolvimento científico fortíssimo, e inclusive podendo receber a visita oficial, real oficial, desses seres de outros planetas se apresentando pra gente. A data em que isso aconteceu foi justamente o ano passado. Então, o ano passado, nessa data que eu comentei com vocês, se completou esses 50 anos em que o homem chegou na Lua. Bom, para quem conhece e acompanha o meu trabalho, já sabe de todas as produções que eu coloquei dentro do grupo Magia do Caos no Facebook. É um dos locais em que eu falo muito sobre aquilo que eu pesquisei, sobre a minha história de vida, sobre a minha trajetória na magia. Então, eu hoje, faço parte desse grupo, e o grupo Magia do Caos foi um grupo que me proporcionou uma série de vivências e experiências coletivas.
Uma delas foi justamente na data limite. Pelo fato de eu estar como administrador do grupo, muita gente me perguntou o que podia fazer na data limite. Se tinha alguma prática espiritual, ou se tinha alguma coisa específica que poderia ter sido feita no dia exato da data limite. Então, eu recebi um monte, mais de 50 mensagens perguntando o que poderia ser feito nesse dia. Bom, eu sei que eu promovi uma postagem nesse grupo e eu vou deixar link de tudo aí para vocês, propondo que as pessoas, portanto, fizessem mentalizações, que as pessoas visassem sonhos acordados, projeção astral, para saber o que a espiritualidade teria a dizer sobre o fato. Recomendei até o uso de um servidor chamado Coroa Sigma, que é uma servidora que eu criei para que a gente pudesse ter acesso a conhecimentos extraterrenos aqui pra gente. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando tudo sobre a Coroa Sigma, tá? Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre ela, é só ir lá no grupo Magia do Caos ou no blog da Espécula, porque ela tá descrita nos dois lugares, vocês vão conhecer melhor o que é isso que eu tô dizendo. Eu vou deixar os links da Coroa Sigma aqui pra baixo, tá? O fato é que eu fui uma dessas pessoas, portanto, que fez o uso da Coroa Sigma e que tive uma projeção astral durante a noite que foi muito complicada, foi muito diferenciada. Eu sonhei com uma entidade e ela era uma entidade com uma forma um pouco parecida com a do homem, mas não era uma forma necessariamente humanoide. Às vezes tinha cabeça, às vezes não, que era gigantesca, inteira formada de olhos. Então ela era completamente feita de olhos e essa entidade falava de todos esses olhos. Então saíam vozes de cada olho, uma voz diferente por olho, e todas falavam comigo. Quando eu vi essa entidade, eu me senti num estado de êxtase, assim. Eu não conseguia me mexer, eu fiquei maravilhado com aquilo que eu estava vendo. Eu não conseguia responder, eu não conseguia me manifestar, fazer pergunta. Eu estava completamente maravilhado e paralisado com aquela presença absolutamente marcante, gigantesca, extremamente poderosa que se apresentou para mim aquele dia. Dentro de cada olho dessa entidade, que era inteira formada de olhos, saíam vozes. E essas vozes falavam uma única palavra, que era corona. Exatamente, em 21 de julho do ano passado, quando a gente nem sonhava que essa palavra faria parte do nosso cotidiano, quando a gente nem desconfiava o que podia ser o coronavírus, o que viria a ser esse corona que a gente fala tanto hoje em dia. Tanto é que eu tive uma dificuldade imensa em interpretar aquilo que essa entidade estava falando, porque as vozes falavam juntas, mas cada um numa sincronia. Então eram milhares de vozes falando corona, 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 em tempos diferentes e ao mesmo tempo. O que me fez, inclusive, ter dificuldade de saber se era carona, corona, corono, carana. Então, mas eu acreditei e entendi que era corona mesmo, né? Aquilo que estava sendo dito. Bom, amores, e aí a partir do momento em que eu tive a certeza de que a palavra que eu estava ouvindo nesse ciclo de 1000 vozes falando em fora de sincronia por essa entidade de vários olhos, e eu acordei, né? Eu fui pesquisar o que poderia ser corona, né? O que a gente só sabe o que? O chuveiro, corona, e aquela banda chamada Corona também, eram as duas únicas coisas que eu tinha como referência dessa palavra. E aí eu sei que eu fui em sites de Google, em sites de pesquisa, e fui até em bancos acadêmicos, Cielo, para ver se eu encontrava algo a respeito. Eu lembro que quando eu coloquei Corona, eu cheguei a achar no Cielo, que é um banco de tese, uma postagem, um texto, né, lá dentro desse banco de dados que falava sobre uma doença que atingia morcegos, mas eu nem dei atenção, eu nem, né, o que isso tinha a ver com a data limite, não é mesmo? Uma doença que afetava morcego. Então, eu deixei passar, nem prestei atenção, nem cheguei a ler aquele estudo que era um estudo pertinente para um biólogo ou para um veterinário, mas não para mim. No fim das contas, o que eu achei é que isso tinha a ver, como a gente falava de data limite, extraterrestres, povos de outras
né, de outros lugares, que isso tinha a ver com o incidente Roswell, que é o incidente mais famoso da ufologia. É um dos mais catalogados, tem 1000 vídeos aí do Arquivo X sobre esse incidente. É o mais famoso, para quem gosta de ufologia vai reconhecer esse caso. E ele aconteceu no Novo México, nos Estados Unidos, especificamente numa região chamada Corona. Então a interpretação que eu fiz daquilo que eu ouvi em julho do ano passado é que isso tinha a ver com aquele deserto em que tudo aquilo do incidente Roswell aconteceu. Então foi essa a interpretação que eu dei à época. Fato é que em janeiro, e só em janeiro desse ano, assim que a gente começou a falar do coronavírus, que o pessoal lá do grupo Magia do Caos ressuscitou essa postagem que eu confesso pra vocês que eu nem lembrava mais. Eu nem lembrava mais que eu tinha catalogado isso. Ah, e tudo isso que eu tô contando pra vocês tá na postagem. Eu vou deixar o print aqui pra vocês verem enquanto eu falo. Pra vocês verem que não é mentira minha, é uma postagem que não teve edição. Então, ainda bem que eu cataloguei, porque senão se eu contasse hoje ninguém acreditaria. As pessoas têm muita dificuldade em acreditar em quem tem evidência, né? A gente fala aquilo que a gente vê, a gente tem acesso aí pela nossa mediunidade a um cenário diversificado, conversa com entidades diversificadas, nem todo mundo acredita. Então, o fato de estar registrado comprova isso que eu tô falando para vocês. Acontece que, infelizmente, essa discussão que eu queria ter com vocês, muitas vezes, quem é vidente, como eu, recebe uma mensagem ou tem acesso a uma conversa com alguma entidade extraterrena e a gente tem dificuldade em interpretar aquilo ao nosso tempo, à nossa realidade e ao contexto que a gente está vendo. Eu fico imaginando um cenário que seria como um cenário, por exemplo, de uma pessoa da década de 1910, da década de 10, chegando aqui vendo as televisões, chegando aqui vendo o aparelho celular, chegando na nossa modernidade e tendo um vislumbre mediúnico dos aviões, enfim, de toda o Wi-Fi, de toda essa tecnologia que a gente tem, né? Metrô, eu imagino que eles ficariam bem assustados, né, com o nosso grau de tecnologia de hoje, tendo dificuldade em interpretar à sua época aquilo que eles estavam vendo. Eu acho que é por isso que muitos videntes da época preferiam traduzir as suas visões em poesia, né, em algo metafórico, sendo mais fácil de transformar isso em algo factível, né? E a mesma coisa aconteceu comigo, né? Eu não tinha elementos suficientes na época para entender que eu estava sendo avisado por uma entidade maior de que haveria esse surto mundial, de que haveria essa questão de saúde tão delicada que abalou o mundo inteiro. E aí o sentimento que fica comigo, como um Pierre que é evidente, é um sentimento de um pouco de frustração em perceber que eu não fui capaz de compreender naquele momento aquilo que eles estavam querendo me ensinar. Por outro lado, eu sei que eu não ia poder fazer nada a esse respeito, né? O que uma pessoa ia poder fazer perante um cenário global de pandemia, né? Eu sei que o meu papel era limitado. Provavelmente eu fui avisado mesmo para que o meu espírito soubesse que eu ia passar por isso ao longo desse ano. E você que está me assistindo, o que você acha dessa história? Está catalogada e está provada. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Quem é essa entidade de milhares de olhos do ponto de vista de vocês? Também deixa aqui no comentário. E por último, para vocês que têm mediunidade e evidência, já aconteceu algo assim com vocês? Vocês já viram alguma coisa que não souberam interpretar naquele momento e que depois se concretizou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber tudo sobre a história de vocês. Finalmente, quero ressaltar aqui para todo mundo que, como vocês puderam ver e está comprovado, eu tenho sim essa mediunidade aflorada, então quem quiser fazer uma leitura de tarô comigo é só me procurar no meu perfil do Facebook, então www.facebook.com/PRRinco. Me siga nas redes sociais, estou no Insta como @canal do Tio Pi, e mais uma vez eu peço para vocês, curtam, compartilhem esse vídeo em todos os grupos de conspiração, todos os grupos que vocês puderem compartilhar aí, vocês me ajudam, tá bom, meus amores? Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade.
Bom, é isso, espero que você tenha gostado dessa história. É uma história que quem é do grupo Magia do Caos acompanhou ao vivo e tá de prova. Se você é do grupo também, escreve aqui que você tá de prova do que aconteceu, tá bom? Um beijo pra todo mundo, que vocês tenham aí uma semana maravilhosa e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores! Tchau!